Então, essa música, ela traz isso, né? É uma linda poesia. E eu costumo dizer o seguinte, para saber se uma música é bem escrita, né? Primeiro, recite o texto da música, né? Leia ali as palavras da música. Essa música, ao ler, né, você já observa que ela tem uma construção poética, né? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E na segunda parte da música, né, ele traz forte essa questão também que o amor também faz chorar, né? Algo que nós vimos aí na obra do Nicholas também. Em um dos poemas, ele destacou essa dualidade que o amor traz, né? E está muito presente nas canções, também nos textos teatrais, né? Essa questão que envolve o amor e também envolve os dilemas que esse amor carrega. Mas falando um pouco, então, de Tom Jobim, nós temos esse conhecimento, já como estudiosos de música, né? Que dentro da música popular brasileira é um grande nome, né? Um grande nome porque ele ajuda a divulgar, né, esse gênero brasileiro, né, que é a bossa nova, e faz, né, com que esse gênero seja conhecido aí no mundo inteiro, né? Vamos dizer, um gênero que tem muitas influências, né, da música também dos Estados Unidos, o jazz, né? E quando ele se junta, né, com Vinícius de Moraes, como diz o texto, né, eles constroem ali juntos uma das músicas mais gravadas do planeta, né? Já foi gravada mais de 250 vezes, que é Garota de Ipanema, em várias línguas, em arranjos instrumentais diferentes, cantores diferentes, né? Pode passar, Nicolas, um pouquinho. E trazendo a imagem, né, do Vinícius. Quem não conhece Vinícius de Moraes, né? Mas é interessante compreender como se deu a vida dele, esse início, né? Vinícius de Moraes, ele estudou numa escola muito rígida, né? Uma escola jesuíta, tanto que os primeiros escritos dele são voltados para esse tema mais da religião, né? Da religiosidade. Depois ele vai descobrindo outros rumos, né? Descobrindo outras parcerias também, então ele tem música com vários cantores da nossa música popular brasileira, e, assim, como se diz, a segunda fase dele, né, a primeira traz esse elemento que é a religião, e na segunda fase, né, como se diz ali, iniciada com 5 elegias, assinala uma explosão de uma poesia mais viril, ou seja, que trata, assim, dos temas, né, também da nossa condição humana, né? Então, essa parceria com o Tom Jobim, em várias canções, essa que eu executei apenas uma delas, né, mas existem outras canções, ressalta, então, né, essa abordagem que sempre eles gostavam de trabalhar, né, que é a abordagem do sentimento do amor. Então, essa próxima canção, que eu vou agora interpretar também, pode passar, Nicolas. É uma linda poesia, né? É uma linda poesia, Pela Luz dos Olhos Teus. É interessante, musicalmente falando, tem aqui a professora Cristiane, não sei se ela está mais presente, Campus Uruaçu, professora de música. Nós sabemos, né, que a bossa nova, ela trouxe, assim, uma sonoridade um pouco diferente, né? E nessa música, eu acho muito interessante o elemento surpresa que a nota dissonante dá e confere a letra, ao texto, um significado, né? O que é o encontro da surpresa? O que é o encontro daqueles olhares que se entrecruzam pela primeira vez? E, musicalmente falando, Tom Jobim foi capaz de explorar isso muito bem, trazendo as dissonâncias, né? Então, quando nós ouvimos a nota, a sexta nota do acorde, que não tem muito a ver, né, assim, com aquilo que a gente é acostumado a ouvir no nosso dia a dia, mas a bossa nova traz para a gente, é o elemento surpresa. Então, vamos lá, é uma valsinha muito linda. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar.
Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lara. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Então, é uma linda poesia, né? Então, são exemplos da nossa música popular brasileira, que traz esses elementos. Essa música foi muito conhecida popularmente também, por conta de uma novela, né? Veiculada na Rede Globo. Mas, assim, além, né, dessa popularização, ela já tinha, né, em seu conteúdo, os elementos para nos chamar a atenção, que é a melodia e o texto que se casam muito bem. Eu acho que isso é uma característica muito grande da nossa música popular brasileira, né, a chamada MPB. É essa simbiose entre texto e melodia. Isso aí é algo impressionante. Então, Nicolas, nós vamos agora passar para outro bloco, né? E eu queria... Só um minuto, professora. Ah, tá. É que eu queria responder uma pergunta aqui e já fazer uma observação também, ok? Ah, bom. E daí você tá? Ok. A Cássia Fernandes Souza perguntou aqui, né? Suas escritas estão relacionadas a algum estilo de época ou não? E disse que tem uma leve semelhança com o barroco. Bem, eu acho que, como isso é um pequeno recorte de toda a minha obra, eu acho que terminei um segundo livro com 99 poesias em cada, então, e estou no meio do terceiro, estou com umas 240 poesias. Não só poemas, né? Com métrica, estrofes, mas também versos, textos. E eu acho que minha escrita reflete muito meus estudos ou leitura, porque eu não estudo só um estilo ou só uma temática. Ou seja, você pode ver reflexos do barroco ou de qualquer outra escola, parnasianismo, que seja, entende? Eu não foco num estilo único. E queria dizer também que, para que vocês se sintam à vontade a intervir ao final dos poemas, fazer realmente essa roda de conversa e esse debate. Professor Yang, fala alguma coisa? Boa noite para todo mundo. Satisfação estar participando aqui desse sarau. Venha brilhantar aqui a nossa noite. Nicolas, aproveitando essa deixa e sabendo também o seu gosto musical, né, seu interesse também pelo rap nacional, gostaria de saber se tem alguma influência, assim. Eu, pelo menos, lendo seus poemas, enxergo uma certa métrica, assim, né, do rap, né, então, queria saber se você concorda com isso ou não. Boa noite, professor. Grande professor Yang, um dos maiores professores de história, da minha história. Eu queria dizer que sim, eu gosto muito, escuto muito rap e gosto muito do estilo, da métrica, da rima, e eu acho que reflete bastante. Inclusive, eu tento me aventurar aí, querendo escrever uma música, mas me falta a parte da música, né, da melodia, que eu ainda tenho que estudar muito sobre. Mas, realmente, tem vários aspectos aí, vários traços, que muitas vezes eu me inspiro nesse gênero aí. Inclusive, em algumas temáticas mais relacionadas mesmo ao rap em si e a sua origem. Ok. Então, mais algum apontamento aí? Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode dar início ao próximo bloco? Vamos dar início então ao próximo bloco, bloco 2, que é sobre política. E como artista aí relacionado, temos o
irreverente e eterno Cazuza. Quem descobriu o Brasil e o fez de forma tão vil, por favor, tenha a fineza de cobrir de volta. Ver toda essa desigualdade e sofrimento estão me causando uma grande revolta. Meu país é precário. De olhar a situação até parece hilário. Uma piada sem graça. Seria cômico se não fosse uma trágica farsa. Terceiro mundo, se a vida é um poço, estamos e gostamos de estar lá no fundo. Entre homicídios e genocídios, construímos uma ideia de país, mas ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. A inversão de valores, a que chamamos cotidiano, nada muda por mais que passem os anos, o tempo vai, o tempo vem, e ele não muda ninguém, não muda meu Brasil, uma pátria amada e de povo gentil que queima nas brasas de seu nome. Meu país é lindo, maravilhoso, desconsiderando a existência do homem. Então, antes de querer cobrar mudança, seja. E um mundo sem críticas é um mundo sem verdades. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum apontamento? Então, professor, pode dar início aí a explanação sobre o Cazuza? Sim. Então, quando eu fui conhecendo a obra, né, do Nicolas, eu fui lembrando, assim, também desse universo, né, do rock. É claro que a gente vai tendenciando para aquilo também que escuta mais, né? O Youngley falou do rap, o qual o Nicolas tem esse gosto, né? E eu fui associando, assim, muito com a questão política, né, a pessoa, né, do Cazuza, né? A obra do Cazuza, como está aplicado aqui, ela transcende um pouco, né, só do universo do rock. Então, como muitos sabem, ele fez parte do Barão Vermelho por um tempo, né, e depois ele seguiu a carreira solo dele. Mas, tanto que muitas canções, letras do Cazuza, né, são temas de questões de vestibular, questão do Enem, do próprio Enem, né, do ano passado. Houve uma questão com a música, uma obra do Cazuza. Por quê? Porque ele sempre escreve de um jeito muito peculiar, né? Ele utiliza muito bem as colocações, usa bastante metáforas, e isso sempre traz para a nossa vida, né, essa questão de como o poeta nos ajuda a enxergar certas coisas que, às vezes, falando literalmente, a gente não enxergaria. Eu acho que esse é o grande papel do poeta, né? Então, diz o seguinte, é uma obra pautada, né, por um desespero paradoxalmente esperançoso, ou seja, não é aquela coisa desesperada, não tem jeito mais, vamos deixar para lá, né? É o próprio Caetano Veloso que definiu o Cazuza assim, né? Uma esperança que grita, né? E que, assim, pede por mudança, né? Então, Cazuza, então, né, torna-se uma espécie de versão tropical do poeta francês Arthur Rimbaud. Pode passar. E, assim, antes mesmo, né, de o Cazuza se apresentar como um grande, né, denuncia nas suas canções, quem não conhece a canção Ideologia, outras canções dele, eu achei muito interessante essa canção, talvez nem é conhecida por muitos, mas eu gostaria de apresentá-la, que
se chama Poema. Né? O Cazuza escreveu essa canção. Na verdade, ele escreveu o texto apenas, né? E entregou à sua avó, por quem ele era completamente apaixonado. E, né, quando o Cazuza faleceu, a sua mãe pediu, né, para que entregasse a ela, né, para guardar como registro esse poema. A avó disse, não vou entregar, não. É a única coisa que eu tenho dele, e ela guardava numa caixinha trancada, né, trancada lá esse poema. Depois, né, da morte da avó, né, a Lucinha, que é a mãe do Cazuza, tomou, né, os pertences para ver ali o que tinha, né, do Cazuza com a avó, e pediu ao Frejá, né, para fazer uma melodia, né, para essa canção, que foi gravada na voz de nada mais que Ney Matogrosso, né. Então, é uma canção muito bonita, o texto é muito bem escrito, tanto que se chama poema. Quantas palavras ali, elas têm um peso no texto, assim, que traz uma certa musicalidade, até mesmo quando você recita, né? Então, eu vou cantar, então, um trechinho. Trechinho não, vou cantar a canção inteira. Depois vocês podem acessar com o grande intérprete Ney Matogrosso, o qual fez parte, né, da vida do Cazuza. Os dois tinham uma ligação muito forte. Então, vamos apresentar, né, essa obra linda que se chama Poema. Vou pegar o violão aqui. Ai. Troquei o violão agora porque é um pop. Linda canção. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. No escuro eu via um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morna e ingênua que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu comigo. É uma música que toca muito a gente, né? Assim, as palavras como ele coloca, né? Eu acordei com medo, procurei no escuro, alguém com seu carinho, ou seja, carinho de vó, né? Assim, a gente não conhece muito esse lado do Cazuza, mas é um lado, assim, que ele tinha também, assim, trazia pungente, né, dentro dele. E eu achei muito interessante a história dessa música, por isso que eu a trouxe, né? Mas, vamos passar um pouquinho à frente. O Cazuza, não pode voltar um pouquinho, Será que eu não coloquei a outra, não? Brasil. Bom, tem uma composição do Cazuza, né, que ficou conhecida por várias manifestações, né, eu fiz parte também, nós, na década de 90, né, posso contar a idade, né, Yangle, mas o Yangle é mais novo. Mas, assim, nós vivenciamos aquele movimento, né, os caras pintada,
E eu lembro que quando nós estávamos, assim, ali no auge dos 14, 17 anos, né, a gente queria mudança, todo jovem quer isso, né? E essa música, ela fez parte desse momento na minha vida, especialmente na minha vida, né? Porque ela trazia, assim, ela traz uma forte, um forte chamado por mudança, né? E a música é Brasil. Eu acho que todos conhecem, mas vamos cantar um pedacinho para a gente lembrar, né? Aqui é o rock mesmo, não tem jeito, né? Não me convidaram para esta festa pobre que os homens amaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, eu fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O dono do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens amaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me elegeram a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O dono do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O dono do teu sócio, confia em mim. Brasil. Uau, né? Muito obrigado, professor. Professor Yang, deixa eu só falar uma coisa aqui. O senhor acabou por cantar a pedra aí, né? Por adivinhar o artista do próximo bloco, né? Mas, pode falar, pode falar. Não, era só um comentário mesmo, né? Que a história dessa música é interessante porque o Casulo se sentiu provocado, né? Pela música Que País é Este, do Renato Russo. E aí ele fez essa música Brasil, que, na minha opinião, é superior, assim, sou muito da área, né, mas é esteticamente, assim, melhor, apesar de que também adoro Renato Russo. Só uma contribuição mesmo. E para encerrar aí, eu queria só dizer uma coisa, né, acerca da temática do bloco, né, que é a política. Eu acho que mais de 90% dos brasileiros, né, é frustrada com o cenário político atual, ou já desacredita de uma mudança, mas infelizmente ou felizmente, a política é o meio que a gente tem, né, para mudar a nossa realidade. Então a gente tem que procurar se engajar mais, assim como eu ultimamente procuro estar cada vez mais inserido e cada vez mais estar atuando ativamente aí, talvez um dia até, quem sabe, exercendo um cargo, mas
é isso. Sejamos todos seres políticos, né? E saibamos criticar também, né? Não defender ninguém, nem abraçar uma causa cegamente. Então, por fim, é isso. Passemos para o próximo bloco, se ninguém tiver nenhum comentário a tecer. Eu queria te fazer uma pergunta sobre essa sua, esse seu lado, né, político, como tudo começou, quantos anos você tinha quando você começou a escrever esses... Se você até quiser colocar no slide lá do seu poema, sua poesia, sobre esse tema, né? Porque, assim, hoje em dia, né, assim, nós percebemos muito, os jovens estão meio apáticos, né, com relação à política, não sei se é porque eu vivenciei um tempo muito, assim, com muita força, né, a gente falava e gritava, ia para a rua, mas como começou, né, porque é interessante, assim, são poucos, né, que estão trilhando esse caminho. Bem, como alguns que são da minha cidade devem saber, minha família sempre teve forte envolvimento, né, forte e direto envolvimento com a política municipal. Então, através da política municipal, eu comecei a vislumbrar esse mundo, a querer entender, a ver coisas erradas e pensar, mas por que assim, né? O que eu posso fazer um dia para mudar isso? E nunca querendo, nunca aceitando, né? Aquela história mas sempre foi assim, né? Então, é basicamente isso. Sempre tive esse olhar crítico, né, acerca, nunca engoli o que me disseram ou aceitei de pronto a realidade. Vou começar aqui então, próximo bloco. Próximo bloco tem aí como principal estrela artística, musical, né? O grande poeta, músico, sambista, um dos precursores, né, do samba, Cartola. Também esqueci de falar, trata sobre o ofício do poeta em si, né? Com ele sendo um dos maiores poetas da história do Brasil, né? Mas infelizmente conhecido por poucos, morreu na pobreza e não deram a ele seu devido valor, né? Talvez vocês saibam por quê, né? Hoje eu acordei no meio da madrugada, olhei pela janela escancarada e vi no universo a sombria imensidão que reflete muito bem o vazio do meu coração. Me senti frio como uma noite de outono, meus pesadelos andam me tirando o sono. Há tempos não sei o que são sentimentos, não sei mais quem habita aqui dentro. Vivo como se já estivesse morto. E estou sempre em meus torturantes pensamentos absurdos. Quem sou já não sei mais, não consigo nem olhar para trás. Será que fiquei órfão de minha própria essência? De algo sinto uma grande ausência, e se minha vida se findar, não iria me importar. Esse aqui é grande, hein? Esse é o maior bloco entre os três. Subi no alto do prédio para matar o meu tédio, e a cada lance de escadas eu sabia que estava mais perto do céu, mas me sentia tão longe do céu. Meu coração estava vazio como um galpão abandonado, resquício de quem um dia esteve apaixonado. Não sei por que subi até o topo. Acho que não foi por vontade própria, só segui meu corpo. Então eu cheguei e ao meu redor olhei, e aquela vista vislumbrei e com ela me encantei. A cidade estava toda iluminada, como uma noite cheia de vagalumes, toda pontilhada. Aquela cidade que eu tanto amava,
mas ela me sufocava, me consumia, e a cada dia nela, eu cada vez mais dentro de mim mesmo sumia. Não aguentaria nem mais um dia, foi quando olhei para baixo, para a rodovia, pessoas indo e vindo em suas motos e carros, do cotidiano, todos escravos, pensei se sabiam para onde estavam indo, ou o que estavam sentindo, se estavam perdidos como eu, sem enxergar uma luz em meio ao breu. Fui em frente e subi no parapeito. Meu coração quase saía do meu peito. Então me senti vivo por um instante. Mas mal sabia eu que não tinha muita vida restante. De repente, escorreguei. E na densa escuridão, despenquei. Acho que a queda durou meses, talvez anos, pois vi passar diante de meus olhos toda a minha vida, todos os meus planos, e finalmente a força da gravidade atingiu seu propósito. Enfim, cheguei ao chão, bem no meio do trânsito, e meu corpo ficou atirado no meio da rua, iluminado pela lua, e foi assim que eu fiz. Transformei a mim e a todas as minhas dores em uma marca de giz. Não sei se foi porque eu quis, não sei se aquilo me deixou feliz. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer uma pausinha depois desse baque aqui, né? Vou continuar, então. Fernando, de fato, o poeta é um ser a ser estudado, não se conforma... perdão. Primeiramente, né, dizer que esse poema é uma intertextualidade com Fernando Pessoa. Peço perdão por esse equívoco e vou começar novamente. Fernando Pessoa, permita-me concordar discordando de sua pessoa. O poeta é um mentidor compulsivo que tanto omite sua lágrima e seu riso e faz parecer que o mundo é lindo, quando sobre ele o mesmo está caindo. Faz parecer que o mundo é só desgraças, quando está feliz a ponto de voar, ruflando asas. Fernando, de fato, o poeta é um ser a ser estudado, não se conforma, nunca está em paz. Com seu epitáfio, é poesia até na hora do que jaz. Sou um poeta faminto de melancolia, eu escrevo todo dia palavras ao vento, do encontrar-se, esse é o advento. Pensando nisso, o tempo passa lento, até parece que não tenho mais talento. Sem a presente tristeza, finda-se a beleza de toda a poesia. Quem diria que eu viria um dia a achar a felicidade, doce menina, e essa seria minha ruína. Parece que minha poeticidade se estagnou. Quem diria sobre o destino que a este pobre ser se reservou? Um escrevedor que da lamúria há tempos não sabe o sabor. Minha essência se esvaiu. Sou como um louco sem seu desvario. Não sei o que é fazer poesia. Eu sei o que é viver poesia. Eu a sinto todo dia. Ela me domina. E eu a sinto todo dia. Talvez eu tenha nascido poeta. Não nego. Talvez seja tudo fruto do meu ego. Você não sabe o que é se afogar todos os dias em si mesmo. Você não sabe o quanto custa ser você mesmo. Não é para qualquer um olhar ao seu redor e saber enxergar toda a beleza. Eu sinto muito por sua limitada mentileza. Eu penso demais e isso me consome. Eu prezo demais por ser um bom homem. Não sei se tem um dom ou uma maldição. Não sei se sou realmente bom ou uma negação. Quero uma vida bem vivida, segundo meus preceitos. Espero que depois de minha morte eu vire um conceito. Então é isso. Nicolas, eu vou lançar uma outra pergunta a você, né? Acho que está todo mundo meio curioso para saber, antes de nós entrarmos na questão do compositor, né, do Cartola, sobre seu livro, né? Porque como você está planejando
essas poesias serem, assim, eternizadas em um livro? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que todo mundo já tem aqui 56 pessoas que vão adquirir o livro. Sim, como eu disse, eu tenho já 2 livros concluídos, né, nessa estrutura de 99 poesias, né, não necessariamente poemas, né, que é aquele com métrica, rima, estrofe, alguns são frases, são textos, e eu concluí o primeiro, se chama Patética Poética, e o segundo também com o mesmo nome, Patética Poética 2, e eu tô num processo aí de crescer minha página no Instagram, que inclusive depois eu vou divulgar aí ao final, crescer minha página no Instagram, para então lançar ele virtualmente, né, na Amazon Kindle, e então conseguir alcançar um público maior e posteriormente também lançar um físico, para quem se interessar, né, que creio que para todo escritor é um grande prazer, né, ter um livro seu na estante, ainda mais eu que sou tão aficionado por livros físicos, né. Muito bom. Diferentemente, né, do que nós vamos falar agora do Cartola, Nicolas começando muito novo, né, essa empreitada dele. O Cartola, não sei se vocês sabem, mas ele gravou o primeiro CD aos 66 anos de idade, né, ele já tinha muitas composições, mas foi-lhe dada a oportunidade apenas com 66 anos, né, ele grava o primeiro, na verdade nem era CD, era LP, né, Long Play. E outro fato interessante, quando nós 17 aninhos só, né, Nicolas? Um bebê. Quando a gente vai estudando assim, a história da música, a gente encontra com algumas curiosidades. O nome do Cazuza é Agenor, né? É em homenagem ao avô, Agenor Neto, que, por coincidência, também é o nome, né, do Cartola, Agenor de Oliveira, né? Então, ele é um compositor, né, carioca, nascido em 1908, né, e faleceu em 1980. Compositor e cantor. Como cantor, ele não ficou assim tão conhecido, né, porque, na verdade, as obras dele foram mais, assim, conhecidas as músicas dele, mais conhecidas nas vozes de outros cantores que estão aí sendo gravadas até hoje, né. Mas o que faz de Cartola, considerado por muitos críticos musicais e por muitos produtores, né, estudiosos da música, ser o maior compositor, letrista, né, dentro da vertente da MPB. No caso, muitos dizem que Cartola, ele consegue associar vida, né, vida, e trazer a vida dentro das suas letras de uma maneira, de uma escrita muito bem feita, né, de uma escrita muito bem pensada e que casa com a música de uma maneira, assim, até então, muitos dizem, né, que ainda não surgiu ninguém para superá-lo, né, por isso que ele é tão conhecido. Mas também, como o Nicolas disse, né, sobre o Cartola, a história de vida dele também chama muita atenção, né, porque como a vida dele está totalmente, assim, veiculada à música, ele também, né, por nascer no Rio de Janeiro, até no início, assim, ele ter uma vida até que mais ou menos confortável, mas depois teve que se mudar para o morro, né, morar com o pai, e tornou-se pedreiro, né, ajudante de pedreiro. Tanto que o nome Cartola, esse apelido, né, que foi lhe dado, foi por conta de um chapéuzinho, né, que ele usava durante o seu trabalho para proteger do sol, que parecia uma cartola, né, e daí ele ficou conhecido no morro como Cartola, né. E ele tinha uma vida boêmia, né, o pai não aceitava, porque ele vivia assim, né, tocando em bares, bebendo muito e tendo essa vida, né, de boemia. Mas as composições de Cartola, elas inauguram, né, na história da MPB, como composições muito fortes, né, quem não conhece, né, A Vida é um Moinho, que ele fez para a filha dele, né, quando ela
encontra esse caminho meio perverso, né, o caminho da prostituição, e ele fica muito triste, então ele escreve essa música, considerados por muitos críticos, uma das mais belas músicas da nossa MPB, se não a mais, né. Mas eu vou apresentar, né, a canção As Rosas Não Falam, né, uma canção muito poética, traz figuras, né, de linguagem muito assim, acentuadas, né, ele vai dizer, ele compara, né, compara o coração, o sentimento a um jardim, e ali ele, com aquelas rosas ali, ele diz, né, um trecho da música, né, queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, né, elas apenas exalam o perfume, né, o perfume que roubam de ti, ou seja, essas figuras de linguagem nos chamam muita atenção. E quando a gente decidiu colocar o Cartola nesse bloco, né, o ofício do poeta, para trazer, então, à tona, né, uma escrita muito bem elaborada. E outra coisa, gente, ele vai utilizar um gênero, né, um gênero que marca, né, o Brasil no mundo inteiro, que é o samba, né. Essa canção em si, né, ela tem o padrão do samba canção, né, que é um samba um pouco menos ritmado do que o Partido Alto, do que outros sambas por aí, samba de breque, mas é um samba um pouco mais cadenciado. Vamos lá. Bate outra vez, com esperança no meu coração, hoje já vai terminando o verão, enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava meu sonho por fim. Bate outra vez, com esperança no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Isso é uma poesia, gente, isso que nada supera, é de arrepiar, é muito bonito. Professor. Eu não sou a autora de uma intérprete, porque meu papel é mais instrumentista, né? Então aqui eu estou quebrando um galho, mas a última canção que nós vamos encerrar aqui será feita por uma profissional, né? Uma cantora aí que eu admiro demais, mas vai ser surpresa, tá? É um vídeo que nós vamos... Professor, terminar.
Perdão te interromper, só queria falar duas coisas. Primeiro, uma observação aí, né, que talvez quase ninguém saiba, mas o Cartola foi o fundador, né, da Escola de Samba Estação 1º de Mangueira, né, aquela tradicional, verde-rosa. E também queria pedir para a senhora segurar um pouco, porque a professora Dalva e o professor Yangle queriam fazer uma intervençãozinha, né, antes de terminar o bloco aí. Eles entram aí, depois a senhora finaliza, ok? Sim, aí tem também a parte, né, que você vai apresentar da Yasmin, né? Isso, arte Bem, visual. Já vem e aí, pessoal. estamos aí ansiosos, hein? Então, professora Dalva, se manifeste. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar o Nicolas, a professora Daniela, pela proposição desse trabalho belíssimo. É um prazer mesmo ouvir vocês dois, ver vocês dois, ouvir vocês dois e falar de poesia, de poema, canção. Eu conheci o Nicolas, na verdade, a gente se conhece só virtualmente. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura aqui no IFG, mas ainda não tive o privilégio de ter o Nicolas como aluno. No ano passado, o professor Yangle, que aqui está também, entrou em contato comigo e com as outras professoras da área, falando desse talento, né, do Nicolas, desse talento literário. Então, nós começamos a trocar, né, algumas conversas, algumas ideias por WhatsApp, mas ainda não nos vimos pessoalmente, não é isso, Nicolas? Mas espero que isso aconteça neste ano agora. Nessas conversas que nós tivemos pelo WhatsApp, eu já conheci, inclusive, algumas produções poéticas suas, e uma delas é essa que você acabou de declamar, que fala muito da melancolia, e aí tem até, né, aí uma questão subjetiva, talvez, de um possível suicídio. Bom, é uma interpretação minha, o poema é plurissignificativo, e não sei se é essa interpretação que as outras pessoas tiveram também, mas, enfim, né, a poesia, o poema nos permite isso. E eu perguntei para o Nicolas, na época, né, sobre essa questão da melancolia. E aí ele fez essa intertextualidade, propôs essa intertextualidade com o Fernando Pessoa, e aí na hora, né, me vem à cabeça a autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Então eu gostaria de saber do Nicolas como que é esse processo de criação, o que tem aí de autopsicografia, o que tem aí de autorretrato, porque seus poemas, eles, né, contemplam diversas temáticas. E aí, o Nicolas, poeta, é um fingidor ou não? Ou você cria a partir de sensações reais que você está tendo em certo momento, você tem musas inspiradoras, o que te inspira? Enfim, eu quero saber um pouquinho sobre esse processo de criação aí, né, poética, criação poética. Boa noite, professora. É um grande prazer te ter aqui, não? Uma grande profissional e um grande ser humano também, né? Primeiramente, eu queria dizer dessa questão que você disse, né, sobre a melancolia e aquele poema sobre o prédio. Eu queria dizer que muitas vezes eu procuro abordar essa questão da tristeza, da melancolia, porque no senso comum, né, e no convívio social, a tristeza e a melancolia é algo muito jogado para debaixo do tapete, tratado como tabu, mas a gente esquece que a tristeza é um estado natural, às vezes, assim como a felicidade, são coisas momentâneas e que fazem parte da vida, tem também sua beleza, e também remete à questão da depressão e das doenças psicológicas, que são também grande tabu na sociedade. Então, eu tento tocar nessa ferida aí para mostrar que não é algo que tem que ser tanto omitido dos debates, né? É algo natural e que creio que muita gente se identifica lendo.
E agora, pulando para essa outra questão das inspirações, eu acho que minhas inspirações e meus processos criativos são os mais diversos e loucos possíveis. Às vezes eu tô limpando a casa e falo, nossa, tem que escrever, vem, eu escrevo às vezes 20 linhas de uma vez só, ou 2 linhas, e me inspiro às vezes em uma coisa que eu vivi, em algo que eu pensei, que eu tô lendo, ou em alguma pessoa em específico. Então, principalmente em experiências, né, e questões que eu concebo. Ok, ficou bem esclarecido para mim, e realmente eu acho que você definiu bem a tristeza, a felicidade, tantos os outros sentimentos, e a poesia é a expressão dos sentimentos, né? São coisas efêmeras, né, passageiras, e eu achei bem bacana, então, né, você colocar isso e dizer que muitas pessoas, né, eu acredito, muitos adolescentes, inclusive, se identificam aí, né, com as suas temáticas, com as temáticas que são propostas aí nas suas produções. Parabéns mesmo, eu estou encantada. Tá? Parabéns, um abraço. Obrigado. Queria só complementar dizendo aí também, aqui a gente trata de três temas principais, né, que é o amor, a política e o ofício do poeta em si, né, com a melancolia e tal, mas eu, para quem quiser depois conhecer melhor meu trabalho, eu também gosto de me aventurar aí por outros campos, né, seja pela um pouco da história, um pouco de filosofia, sociologia, né, que seja. Alguém levantou a mão aí? Pois não, pode fazer. Se quiser abrir o microfone também. Sou eu caí aqui da reunião, desculpa aí. Não. A Luizete, já fiz aqui. Inclusive, enquanto o senhor estava fora aí, eu citei a sua área de atuação, dizendo que eu sou, às vezes, um entusiasta da escrita histórica, né, fazendo referência a alguns fatos. Então, vamos aqui para a pergunta. O que você diria como conselho para alguém que está passando por um processo difícil através da poesia? Bem, eu acho que, inclusive eu já passei muitas vezes por momentos difíceis, assim como nessa temática que a gente abordou recentemente, né, da tristeza, melancolia, depressão. Eu acho que, inclusive, né, na contemporaneidade, isso vem se tornando cada vez mais comum, né, essa insatisfação, essa aflição da alma e da mente. E, para mim, a escrita, não só com poesia, a escrita foi uma grande válvula de escape, uma forma de se expressar, desabafar, né? Desalojar de você um fardo, né? Colocar em algum lugar aquilo que você sente, que você pensa. Eu acho que é algo muito bom, realmente, algo realmente terapêutico, que inclusive creio que seja até recomendado por profissionais da área, né, de ser feito. Então, recomendo muito a todos tentar escrever. Você não precisa de... o que precisa para saber escrever? Saber ler, basicamente, e você ter suas inspirações ali. Então, escreva, sim, escreva tudo que você desejar, coloque para fora. Então, é isso. Professor Yang, quer falar alguma coisa? Não, sobre o Cartola, né? Você já tangenciou a questão de alguma maneira,
Só que é importante deixar bem demarcado isso, né? Só tem uma explicação para que o Cartola, né, um poeta, um letrista, né, o calibre dele, não ter tido o reconhecimento à altura. A explicação é só uma, né, que era negro, né? Essa é a explicação. Racismo à brasileira. Era só deixar demarcado. E periférico, né, professor? Como agravante aí, né? Sim, sim. Assim como nasce o samba, né, na periferia ali. Inclusive, o samba nasce em advento da escravidão, né? A Pedra do Sal, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, era um local de desembarque ali, de escravos ali. Então, aguarda aí, se alguém quiser fazer mais algum apontamento sobre toda a apresentação até aqui em geral, se quiser que eu volte algum poema, explique algo, ou qualquer coisa, pode ficar à vontade, fale mesmo, porque em seguida a gente já vai entrar na parte final, que é a arte visual. Então, por favor, sinta-se à vontade e intervenham, expressem-se. Ronildo, se o Palmeiras ganhar o Mundial, vai ter até música. Como talvez alguns saibam, eu também sou apaixonado por futebol, né? Que uma coisa não exclui a outra, né? O esporte é algo que eu admiro muito, inclusive o futebol, e sou palmeirense e campeão da Libertadores. Então, acho que a gente pode passar para a próxima parte e dizer que vai estar organizado da seguinte forma: tem o desenho da artista Yasmin Laurentino, e ao lado uma frase ou poema meu, e porém não lerei, vou deixar um tempo aí em cada uma para vocês contemplarem.
Bem, chegamos então ao final da apresentação, porém, abrimos então para a participação final do público. E responder aqui primeiramente a pergunta da Andressa Garcia. Ela perguntou: qual tema você sente que tem mais facilidade e inspiração para escrever? E se eu tenho algum poema preferido? Bem, eu acho que eu não sei responder se eu tenho um tema que eu tenho mais facilidade para escrever, porque, como eu disse, eu gosto de escrever sobre várias coisas. Às vezes eu sou tenho essa temática mais romântica, né? Às vezes mais filosófica ou melancólica. Se eu tenho algum poema preferido, eu acho que eu sou igual um pai ou uma mãe, né, que não sabe, que não, de forma alguma tem um filho preferido, né? Eu não saberia nunca dizer qual que é o meu poema preferido. Se eu fosse parar para escolher, talvez eu escolheria uns 50, né, dos preferidos. E agradecer também aos comentários aí, elogiosos, principalmente por último do Marcos, Vinícius, Matheus Bilho, prazer. Campus Luziana, Goiás, eu sou do campus Itumbiara, Goiás. Então, abrimos aí para perguntas. E, primeiramente, professora Daniela, eu te cortei naquele momento que a senhora ia apresentar uma música do Cartola, então prossiga. Então, na verdade, eu quero deixar assim, quando nós estivermos concluindo, né, que aí o pessoal vai se despedindo ao som, né, dessa composição, que eu creio que tem tudo a ver com esse último bloco, que é o bloco do Ofício do Poeta, a canção Preciso Me Encontrar, do Cartola. E na voz, né, da Tereza Cristina, que é uma cantora, assim, contemporânea. Ela ficou conhecida durante a pandemia, né, mais pelas lives, né, que ela faz nas madrugadas. E na live não entra, assim, menos, né, que Caetano Veloso, de vez em quando, Marisa Monte. Então, às vezes, de madrugada, você está passando no Instagram e ela fica ao vivo, e o pessoal da MPB se encontra ali, né. Então, para mim é uma voz muito forte, muito marcante. E vamos deixar como uma despedida, né, assim, quando o pessoal estiver saindo,
ao som, então, da Tereza Cristina, uma grande interpretação da música Preciso Me Encontrar, do Cartola. Mas nós temos um tempo ainda, né, para quem ainda quiser fazer algum questionamento. Eu quero aproveitar também, como você já me passou a fala mesmo, quero agradecer nessa oportunidade, porque acho que nós precisamos ocupar espaços, né? Nós, professores de arte, assim, ainda bem que o IFG já traz, né, na sua trajetória, esse fascínio pelas artes, e quero deixar um convite, Nicolas, para você, para todo o pessoal, que em maio nós teremos, então, a segunda etapa do Festival de Artes, né? Ele foi dividido em 2 etapas, uma aconteceu o ano passado, em dezembro, e agora nós teremos a outra etapa no mês de maio. E você, Nicolas, está convidado também a se inscrever, né? Um público diferente, né? Assim, um público também, né, constituído de alunos, mas que por vezes, né, o festival já é um atrativo e aí você terá um público diferente, além de todos que estiveram aqui também, né, estão convidados a acompanhar. E convidar também a Yasmin, né, porque é um trabalho artístico muito relevante, uma obra visual muito relevante, para que vocês possam participar. Quando saírem as inscrições, eu repassarei para vocês, né, também será divulgado nas redes sociais, no site do campus, mas já está feito o convite para todos ficarem atentos que em maio teremos a segunda etapa. E obrigado pelo convite, viu, por ter me convidado a participar com você, tá bom? Foi um prazer, foram muitas trocas, né, Nicolas, durante a semana. Eu que agradeço, uma grande honra, né, participar de uma pessoa tão expressiva assim na arte, na cultura do município de Itumbiara e da região, né, um grande nome. E eu queria fazer uns agradecimentos especiais aqui rapidamente aos amigos, fãs e admiradores aqui, pontualmente. Vamos dar um abraço aí para a galera. Ana Luísa Antunes, abraço. Andressa Garcia, Ana Carolina, Gabriela Guizetti, o Gustavo Silva, minha grande professora de português, Iris Divina, Luiz Edson, grande amigo e conterrâneo, e também, por último, mas não menos importante, né, os professores aí, Yangley, Dalva, que também estão me dando e me deram grande apoio aí nesse início de carreira artística. Realmente agradeço muito a vocês por tudo. E agora, respondendo aqui ao Marcos, perguntando se eu acredito que a escrita poética, né, forçar a escrita poética é algo negativo, seria melhor escrever pela inspiração. Eu acho que um pouco vai de cada um, mas na minha opinião, quando você começa a forçar algo, algo começa a se tornar, entre aspas, trabalho, né? Eu acho que perde um pouco do brilho, né? Inclusive eu tenho um poema sobre isso. Se eu me recordo bem, eu não anseio de forma alguma por ser produtivo, pois minha arte é fruto de meu ócio. Então eu acho que também é importante você treinar esse processo, né? Sistematizar essa prática, mas a inspiração ela é algo que vem do nada, né? Vem de dentro, vem da reflexão, né? Das experiências, e é algo principalmente espontâneo. Forçar muito, eu acho que não seria algo muito benéfico, né? Porque tem aquela famosa frase, né? Trabalhe com que você ama e nunca mais trabalhará, né? Uma grande mentira, né? Trabalho é trabalho, às vezes pode se tornar mais agradável, mas mesmo assim, né? Perde um pouco do brilho e do sabor ali, digamos, né? Então, se alguém mais quiser fazer mais alguma intervenção, qualquer coisa. É que está parecendo que o Ronilson e o Luiz, eles estão com a mão levantada, né? Talvez eles queiram fazer alguma colocação.
se alguém quiser depois o arquivo com todos os poemas e tudo mais, por favor, me chama lá no Instagram. Depois eu passo meu número lá, ou quem tiver meu número pode me chamar. Se tiver interesse, eu mando, ok? Aí, Nicolas, tem uma pergunta, né? A Bliene colocou, da Andressa Garcia. Ela pergunta como foi o processo de criação das ilustrações relacionando com as suas poesias. Como a Yasmin não está, você poderia falar um pouco, né, sobre isso. Bem, aqui vou voltar aqui para explicar melhor. Primeiramente, a Yasmin, né, colega de classe. Esses três desenhos aqui foram criados por sugestão, inclusive, da professora Dalva, quando ela propôs a jornalista da escola para fazer uma matéria acerca do tema, né, da minha produção e tal, do eminente lançamento do livro. Então, ela meio que... Eu mandei alguns poemas para ela escolher algum que ela se familiarizasse mais e ilustrasse, e também creio que esse terceiro aqui, na verdade, ela que fez, me mandou, e depois eu que concebi o texto. Então, a gente, de um tempo para cá, eu comecei a abraçar mais ela nessa questão artística aí, incentivar ela, para a gente fazer essas parcerias frutíferas, né? Porque é muito bom. Eu não tenho capacidade nenhuma para conceber arte visual, mas aí fica muito bom casar, né, essas duas linguagens, né? A visual e textual. E recentemente ela também criou esse. E esses outros quatro, já são produções antigas dela, que ela me enviou para eu estar acrescentando aqui, enriquecendo. E os poemas eu escolhi dentre os que eu tinha, inclusive semana passada escolhi dentre os que eu tinha e, né, anexei, relacionei aqui, e creio que casaram bem. Então é isso. Nicolas, podemos colocar a música, então? É você Sim, que... sim, pode. Então, você descompartilha, que eu vou deixar o pessoal... Né? Ah, precisa, parece, da lista de chamada que já foi colocada. Ah, já está aqui, ó. Então, vamos ouvir, né, na bela voz de Tereza Cristina, essa obra magnífica do Cartola. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não
procurar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar. Quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar. Quando eu me encontrar. Então é isso, é ao som de Cartola. Nos despedimos aí, agradecemos a presença de todos, né? Espero que tenha sido enriquecedor aí para todos e espero poder propor mais atividades e compartilhar mais, né, minha produção com todos. Muito obrigado a todos.